Se você sente desejo de receber, provavelmente você já percebeu que o problema na hora da penetração não é falta de vontade. E talvez você já até tenha pensado: será que tem alguma coisa errada com o meu corpo? A verdade é que a maioria dos homens gays passa por isso, quando começa a explorar o papel de passivo. Na maioria das vezes, não tem nada de errado com o seu corpo, porque a maioria dos homens acredita que a dor ao receber é apenas falta de prática. Mas na verdade, quase sempre o que está acontecendo é outra coisa. O corpo entrando em modo de defesa. O corpo ele só relaxa quando se sente seguro. E quando ele não se sente seguro, ele se defende. Mesmo quando existe o desejo. Mesmo quando existe excitação. É por isso que tentar apenas aguentar quase sempre piora tudo. Neste vídeo, eu vou te mostrar o porquê isso acontece e o que realmente faz o corpo parar de se defender, sem força, sem atalhos, sem se violentar por dentro. Aqui você vai conhecer o método relaxar, um caminho estruturado para substituir tensão por sensações prazerosas, acessar relaxamento interno profundo e viver o prazer com mais segurança e consciência. Mas antes de avançarmos, deixa eu te explicar uma coisa. Para quem é esse método? Esse método é para homens que desejam ser passivos no sexo anal, sentem excitação e vontade real, mas o corpo simplesmente não responde. A mente quer, mas o corpo não relaxa. Homens que já tentaram várias vezes e quase sempre precisaram parar por incômodo, tensão ou dor. Em muitos casos, a experiência acabou sendo dolorosa, frustrante ou até traumática. Homens que vivem com antecipação de dor, antes mesmo de qualquer experiência acontecer. Que sentem vergonha, culpa ou medo em relação ao sexo anal. E carregam aquela sensação silenciosa de que tem algo errado comigo. Esse curso também é para homens que até conseguem fazer o sexo anal, mas com muito desconforto, tensão ou dor. E quando estão num relacionamento, começam a adiar o sexo repetidamente. O desconforto vira distanciamento emocional. Surgem atritos, tensão. Também é para homens que sentem que também conseguem apenas serem passivos com homens de pênis menores, mas que desejam de verdade viver o prazer, relaxamento com parceiros de pênis maiores. E para homens que sentem que só conseguem relaxar usando substâncias, como poppers, ou pomadas anestésicas. Sabem que isso traz risco para a saúde, percebem que estão anestesiando o corpo, mas gostariam de acessar relaxamento, prazer intenso e novas sensações de forma natural. Agora, é importante ser claro, esse curso não é para quem procura manual de performance ou técnicas mecânicas para aguentar mais. Não é para quem busca soluções instantâneas, atalhos químicos ou fórmulas mágicas. Não é para quem acredita que o próprio papel no sexo é apenas dar prazer ao outro, ignorando o próprio corpo. Mas será que esse método funciona mesmo ou não? Eu vou te mostrar histórias impressionantes de alguns dos meus alunos, para que você tenha uma ideia do tipo de impacto que o método relaxar causa na vida desses homens. Da minha parte, quando decidi e optei por fazer o curso, claro, com todo o ceticismo que entendo que havia também na minha relação um bocadinho de pressão nesta questão dos papéis entre ser ativo e ser passivo, mas havia também por parte do meu parceiro uma certa pressão para que eu fosse mais passivo e era algo que na minha cabeça fazia um bocadinho de confusão e achava que não estava preparado. Decidi arriscar, decidi fazer o curso com o Filipe e veio-se provar realmente que existiam muitos traumas associados a esta questão de masculinidade. O curso é excelente. E depois existe uma série de exercícios que entendo que vamos aprendendo e que vamos entanto fazendo, quer fisicamente com objetos, quer com o parismo, e mesmo a nível psicológico também que entendo que estamos trabalhando e tentando descobrir de onde é que vêm esses traumas e porquê que existem. No meu caso também tem muito a ver com o meu historial e com anteriores relações um bocadinho abusiva e que nos traz, pois nós carregamos esses traumas. Mas pronto, eu acho que hoje em dia posso dizer mesmo que isso salvou a minha relação, agora deixou de ser um problema para ser um total prazer, esta questão de papéis, que temos quer seja no mais ativo, quer seja no mais passivo. O que importa é que, entretanto, está presente da entrega e do prazer que, entanto, que tem. Por isso, eu recomendo 100%
é abrir de olhos para nós, homens gays. Por isso, desejo que todos tenham esta experiência magnífica que eu tive. No meu caso, sendo solteiro, eu vivia a minha sexualidade através de dates. O meu desejo no sexo sempre foi ser passivo, mas apesar disso, o meu corpo bloqueava completamente. Ia sempre ansioso para os encontros, tenso, com medo de falhar. Chegou a um ponto em que desisti por completo e a minha sexualidade ficou totalmente parada. A tensão era tão grande que acabei por desenvolver hemorroidas. Tive mesmo que parar tudo e pedir ajuda médica. Foi um processo doloroso, tanto físico como emocionalmente. Quando comecei a trabalhar com o Felipe, percebemos algo muito importante. O problema não era físico, mas era mental. Eu tinha muita homofobia internalizada por ter crescido com um pai ultraconservador, muita influência da igreja, e isso mexeu completamente com a minha cabeça e com a relação com o meu corpo. O meu processo foi algo gradual, mas lembro-me perfeitamente do momento em que, através das técnicas, fui começando a ter prazer sozinho, a sentir relaxamento profundo no corpo, sem auto-julgamento. Houve um dia em que, por fim, consegui um date, uma relação, algo que eu desejava há anos, mas nunca tinha conseguido viver. Foi um momento tão forte que cheguei a chorar e mandei uma mensagem para o Felipe cheio de gratidão. Hoje eu sinto-me livre para viver a minha sexualidade sem medos e sem aquela ansiedade que me bloqueava. No meu caso, eu só conseguia ter sexo com poppers. Logo no início do método com os exercícios, percebi que isso vinha do consumo de pornografia e a forma com a qual eu tinha aprendido a associar o sexo a algo sempre muito intenso, até mesmo violento. Quando, pelo contrário, eu estava anestesiando o meu corpo e me desconectando ainda mais do meu corpo. No processo, percebemos que essa procura por sexo mais agressivo vinha de padrões antigos ligados às experiências de violência no ambiente familiar. E como adulto, o meu corpo continuava a ir para esses lugares, porque era o que ele já conhecia. Foi realmente transformador, como através das técnicas fui aprendendo aos poucos a estar no meu corpo, a reconhecer sensações reais e sem precisar de recorrer a substâncias para me desligar ou anestesiar. Foi surpreendente perceber que o prazer já estava em mim. Eu só não sabia como ter acesso a isso de forma consciente e segura. Hoje tenho experiências nas quais sinto muito mais prazer do que alguma vez tive antes. Hoje faz cerca de 10 anos que eu trabalho com Tantra, dentro de um viés terapêutico. E nos últimos 5, dediquei o meu trabalho quase exclusivamente a homens gays, principalmente na relação com o corpo, com o prazer e com a sexualidade. Mas a verdade é que nem sempre foi assim. Quando comecei a me relacionar com homens, eu vivia principalmente o papel ativo. Era o que fazia sentido para mim, era confortável, era aceito. Com o tempo, começou a surgir o desejo de experimentar o outro lado. Mas esse desejo vinha sempre acompanhado de conflito. Era aquele pensamento conhecido, não devia, mas queria. Quando tentei viver isso nas relações, algo ficou claro muito rápido. Havia dor, havia incômodo, e depois vinha uma sensação muito forte de me sentir menor dentro da relação. Eu sabia que existia um bloqueio, mas durante muito tempo não tinha ferramentas para lidar com isso. Curiosamente, isso não vinha de uma educação familiar rígida. Eu cresci num ambiente relativamente liberal. O que me marcou profundamente foi a forma como homens gays eram representados, especialmente nos anos 2000. O feminino era sempre desvalorizado, e de forma silenciosa. Eu tinha internalizado a ideia de que aquele não era o meu lugar, mesmo sentindo desejo, mesmo sentindo excitação. Houve uma relação específica onde isso se tornou impossível de ignorar. O meu parceiro começou a me pressionar cada vez mais para assumir esse papel. Eu tinha menos experiência, e em determinado momento eu simplesmente cedi. Não porque eu estivesse disponível, mas porque eu pensei, é isso que se espera de mim. Eu lembro claramente daquele momento. O corpo não estava comigo. Havia dor, havia desconforto, uma vulnerabilidade que não era segura. E depois, eu fiquei sentado em silêncio pensando, eu não fiz nada aqui por mim. Isso começou a se repetir, e aos poucos, eu fui entrando num ciclo de desgaste sexual. Eu passei a evitar relações. A minha autoestima foi caindo completamente, e o desejo começou a ser reprimido. Até que chegou um ponto que eu realmente pensei, se isso continuar assim, o problema não é o outro,
Sou eu que estou abandonando o meu próprio corpo. Com o Tantra, eu comecei a entender o que realmente acontecia no meu corpo. O desejo sempre esteve lá. As preliminares funcionavam. O ponto exato em que tudo travava era a penetração. Não porque houvesse algo errado fisicamente, mas porque aquele momento ativava memórias antigas em mim, e eu colocava no outro a responsabilidade pelo meu prazer. O Tantra me ensinou o oposto: a assumir o meu corpo, assumir o meu prazer, os meus limites. Eu aprendi a reconhecer quando o corpo começava a fechar, a parar, a respirar, a sentir, a escolher. Foi aí então que eu deixei de lutar contra o meu corpo e passei finalmente a estar do lado dele. E de forma quase paradoxal, foi nesse momento que o prazer começou a surgir. Não por esforço, não por intensidade, mas porque o corpo se sentia seguro. Com o tempo, percebi algo muito importante. O que eu estava vivendo não é caso isolado. Comecei a reconhecer exatamente os mesmos bloqueios nos homens que me procuravam. Homens com desejo real, mas com um corpo que entrava em tensão no momento do sexo anal. Nos últimos anos, acompanhei dezenas de homens nesse processo. Homens que hoje sentem prazer onde antes só havia medo e tensão. Tudo que eu ensino hoje, eu vivi primeiro no meu próprio corpo. Isso não é teoria, é um caminho real, testado, transformador. O prazer, ele não está fora. O prazer, ele está no corpo. Aprender a nadar não começa no fundo. Ninguém aprende a nadar pulando direto em águas profundas. Primeiro, a gente chapinha na parte rasa, sente a água, a temperatura, o próprio corpo. Ganha confiança, respira. Só depois vem a profundidade. E ainda quem pula direto entra em pânico. O corpo trava, e quando consegue ficar na água, quase sempre é usando uma boia. E quem nada com boia nunca aprende a nadar de verdade. No sexo anal, a lógica é exatamente a mesma. Quando se força o corpo, ele bloqueia. Quando se usa atalhos químicos, o corpo até cede, mas não sente. O método relaxar segue essa lógica simples e incontestável. Perceber sensação antes da intensidade. Sentir segurança antes da entrega. Deixa eu te falar como a maioria dos homens que desejam ser passivos no sexo anal, mas se sentem travados ou com muita dificuldade experienciam normalmente. Ignoram ou desconhecem bloqueios mentais ou emocionais. Quando percebem esses bloqueios, fingem que eles não existem. Não imaginam que emoções não resolvidas travam o corpo. Desconhecem a própria anatomia anal. Se obrigam a passar por desconforto para agradar o parceiro. Acreditam que dor faz parte e pulam etapas. Não aprendem a relaxar. Não trabalham a musculatura de forma progressiva. Começam com acessórios grandes demais ou enfrentam parceiros com penetração intensa sem preparação. Muitos acreditam que só conseguem relaxar com substâncias químicas, pomadas anestésicas, sem perceber que isso amortece os sinais do corpo, aumentando o risco de fissuras e impedindo de sentir o verdadeiro prazer. A higiene íntima vira obsessiva, agressiva, invasiva. E aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. O ativo não vai cuidar do seu corpo por você. Já o homem que se permite viver o sexo anal de forma plena começa por algo simples, mas raro: ser dono do próprio corpo. Homens que vivem o sexo anal de forma plena, conhecem a própria anatomia, sabem quando e como realizar a higiene íntima, entendem o que gera desejo e prazer, desenvolvem segurança corporal, integram técnicas naturais de relaxamento profundo. Eles respeitam limites, sabem comunicá-los. Escutam o corpo antes de buscar intensidade. O homem que vive o sexo anal de forma plena é como um iceberg. Na superfície, as pessoas veem segurança, presença, conexão, relações intensas e prazerosas. Mas a maior parte está abaixo da água. Ali existe consciência anatômica, higiene íntima consciente, mapeamento corporal do prazer, respiração, pompoarismo masculino, integração emocional das sensações, escuta sensorial, treinamento progressivo da musculatura íntima. Nada disso é visível, mas é isso que sustenta tudo. Agora, eu quero te guiar num exercício de reconhecimento pélvico e pompoarismo. Ele parece simples, mas é extremamente potente. Sente-se de forma confortável.
Feche os olhos. Respire profundamente 3 vezes. Inspire pelo nariz. Solte o ar pela boca. Agora, leve toda a sua atenção para a zona do ânus. Pergunte-se internamente: o que eu sinto aqui? Se surgir uma palavra, uma sensação, uma imagem, anote mentalmente. Agora, contraia suavemente o ânus, sem força. Apenas reconheça a contração. Observe e solte. Faça isso por 10 vezes. Contrai, solta. Contrai, solta. Depois, leve novamente a atenção para a zona. Você pode sentir aumento de temperatura, maior circulação, sensações novas inclusive, em alguns casos, prazer. Se surgir desconforto ou dor, isso pode indicar bloqueios físicos ou emocionais. Se não sentir nada, tudo bem também. Isso também é comum. Se perceber que contraiu os glúteos ao invés do ânus, volte, ajuste e repita o exercício. O foco é a musculatura do ânus. Esse exercício, ele desenvolve presença corporal. E presença corporal é a base do prazer. Mas aqui está o ponto mais importante. Exercícios isolados não transformam nada. Assim como ninguém aprende a nadar fazendo um movimento solto, ninguém acessa prazer intenso sem método. Por isso que eu criei o método Relaxar, para construir essa base, passo a passo, com segurança, sem atalhos. Tudo organizado num curso que eu chamei de Introdução ao Ponto, o segredo do relaxamento interno masculino. E é isso que eu vou te mostrar agora. Não como um conjunto de técnicas soltas, mas sim uma arquitetura de segurança corporal e emocional. Ele existe porque prazer não acontece sob comando. Ele acontece quando o corpo confia, e confiança não se exige, se constrói. Por isso, o método respeita uma ordem. Eu vou lhe explicar agora no que consiste as várias etapas do método. R. Reconhecer. Toda a jornada começa pelo reconhecimento. Reconhecer medos, crenças, limites reais, expectativas herdadas. Sem reconhecimento, qualquer prática vira imposição. E imposição fecha o corpo antes mesmo do toque. Aqui, você aprende a identificar o que sente, criando as bases a incorporar o prazer sem culpa, livre de julgamentos. E educar. Depois de reconhecer, vem educar. Educar o corpo e a mente sobre anatomia anal, funcionamento do sistema nervoso, respostas corporais à culpa, ao medo e à insegurança. Conhecimento gera segurança. Segurança permite relaxamento. Quando você entende o corpo, ele para de se defender. L. Liberar. Ninguém relaxa por obrigação. Por isso, antes de explorar, é preciso liberar. Aqui você aprende a liberar tensão através de respiração consciente, presença no corpo, desaceleração. Um corpo em alerta não se abre. Primeiro, ele precisa saber que está seguro. A. Ativar consciência. Depois de liberar, a consciência desperta. Você desenvolve percepção para mapear sensações, diferenciar tensão de relaxamento e prazer. E reconhecer sinais sutis do corpo. Quem não sente, força. Quem sente, escolhe. Esse é um ponto de virada da jornada. X. Explorar. Explorar não é avançar, é escutar em movimento. Aqui, acessórios entram como extensão da consciência. Ferramentas de percepção, nunca como meta. Acessórios não criam abertura, eles revelam prontidão. A. Acolher. Nem todo dia é igual, e o corpo sabe disso. Por isso, essa etapa ensina a acolher.
limites do dia, emoções emergentes, avanços e regressos. Rejeitar a experiência fecha mais do que qualquer músculo. Acolher mantém o corpo em diálogo. R. Ressignificar. Aqui o prazer deixa de ser um evento e passa a ser identidade. Ressignificar é integrar o prazer, sem culpa, sem rótulos, sem obrigação. Prazer não como algo que você faz, mas como algo que emerge quando você está presente. Assim que entrar no Introdução ao Ponto, você recebe acesso a uma jornada completa, organizada em etapas progressivas, exatamente na ordem que o corpo precisa. Você vai ter acesso a aulas gravadas, objetivas, claras e seguras. Você vai ter aulas sobre educação anatômica e emocional para que você consiga identificar a origem de certos bloqueios e como começar a superá-los. Você vai aprender práticas corporais guiadas para que acenda a um relaxamento profundo da sua musculatura pélvica. Inclusive, muitos desses exercícios, além de cumprirem a proposta ligada à sexualidade, também tem o papel de trazer momentos de relaxamento para que você possa descomprimir e aliviar a pressão vinda do estresse diário. Você também vai ter aulas sobre de como fazer higiene íntima e alimentação adequada para quem quer ser passivo. Você também vai encontrar aulas de comunicação consciente para que você consiga expressar limites, desejos e ritmos ao seu e aos seus parceiros. Tudo com orientação para explorar sem dor, sem pressa e sem sofrimento. E com uma linguagem direta e respeitosa. Nada aqui é aleatório, forçado ou superficial. Tudo pode ser feito no seu tempo, no seu ritmo, com autonomia. Apesar do método te devolver autonomia, de te ensinar a não colocar o seu prazer nas mãos do parceiro, o prazer não termina no indivíduo, ele precisa ser aterrado na relação a dois. E foi por isso que eu decidi incluir 3 bônus muito especiais. O primeiro bônus é uma aula sobre posições para iniciar o sexo anal. Uma aula prática sobre as melhores posições para quem está começando ou está retomando a prática do sexo anal, respeitando o ângulo do corpo, o nível de relaxamento e o conforto. O segundo bônus, que é o guia rápido de relaxamento anal. Um protocolo bem rápido e simples de como aceder ao relaxamento anal em poucos passos para antes de uma relação, utilizando técnicas de massagem, respiração e relaxamento pélvico que vai facilitar o início da relação, aprofundar o relaxamento e incrementar as sensações prazerosas durante a penetração. Por fim, o terceiro bônus é o meu favorito, que é o que eu chamo de trilogia sensorial do sexo anal. Esse é o coração da integração, no qual você vai aprender uma prática a 2 focada em presença, ritmo e escuta. Aqui, tudo o que você desenvolveu ao longo da sua jornada individual é integrado na relação, de forma viva, sensorial e respeitosa. E quando isso acontece, o prazer deixa de ser esforço e passa a ser consequência. O curso Introdução ao Ponto não te ensina a aguentar mais. Te ensina a respirar, flutuar e escolher quando aprofundar. Tudo o que você encontra dentro do método existe por um motivo: criar segurança para que o prazer possa emergir no seu corpo e, quando fizer sentido, na relação a 2. Mesmo com o método estruturado, eu sei que alguns medos ainda aparecem em muitos homens e a gente precisa falar deles com honestidade. Esse medo não é exagero, ele vem de experiências passadas ou de histórias que você ouviu. Muita gente aprendeu que sexo anal envolve dor, que é algo que se suporta, que o corpo tem que aguentar. No Introdução ao Ponto, dor não é parte do processo. Ela é um sinal de que algo está fora do ritmo. O método Relaxar, que estrutura todo o curso, foi criado justamente para que o corpo não seja forçado. Tudo é feito de forma progressiva, guiada e consciente. Você só avança quando o corpo acompanha. O Introdução ao Ponto ensina o que está por detrás dos bloqueios emocionais, mentais e corporais. Quando o corpo entende o que está acontecendo, ele para de se defender. Toda decisão de olhar para a própria sexualidade vem acompanhada de medo e ansiedade, especialmente para homens gays, que muitas vezes vivem esses processos sozinhos, sem espaço para falar, perguntar ou errar. Talvez você já tenha tentado dicas soltas, mas sem técnicas e sem contexto. E quando não funcionou, a conclusão caiu sempre em você.
O problema não foi você, foi a falta de método. Foi por isso que eu peguei toda a minha experiência, mais de 80 casos, e organizei tudo no Introdução ao Ponto, para que mais homens pudessem acessar esse caminho de forma clara, segura e possível. Mas deixa de falar o medo que realmente importa. O maior medo é adiar a própria vida sexual. Perder anos evitando, contornando o desejo, vivendo com receio, tensão ou frustração. Anos que você deveria e poderia estar conectado ao seu corpo, explorando o prazer, vivendo a sua sexualidade com mais liberdade. A sexualidade não vem pronta, ela se desenvolve, ela se aprende, ela se constrói. E o Introdução ao Ponto existe exatamente para isso. O curso não promete ausência de medo. Ele oferece estrutura, direção e suporte para que você atravesse isso de maneira mais tranquila e não sozinho. O suporte é parte do método. Existe uma ideia muito perigosa por aí, de que você precisa dar conta de tudo sozinho, de que se surgir uma dúvida, se um bloqueio aparecer, se algo não fluir, o problema é você. No Introdução ao Ponto, isso não existe. Você também tem acesso a aulas ao vivo mensais, diretamente comigo, via Zoom. Nesses encontros, você pode tirar dúvidas, perguntar sobre sensações, medos ou travamentos. Ouvir perguntas de outros homens que talvez você ainda nem conseguiu formular. E aqui existe algo essencial. Você pode participar de forma completamente anônima, sem exposição, sem constrangimento. Além das aulas ao vivo, você também entra para uma comunidade exclusiva no Telegram, apenas para alunos. Um espaço privado, seguro e anônimo, onde você pode compartilhar dúvidas, acompanhar dúvidas de outros homens, perceber que aquilo que você sente não é estranho, nem raro, nem errado. Quando você vê outros homens passando por processos semelhantes, algo muda por dentro. A vergonha diminui, a culpa se dissolve, a solidão sai de cena. Quando eu criei esse curso, foi porque eu percebi um padrão que se repetia demais. Muitos conteúdos na internet até falam de sexo anal, mas ficam na superfície, ou terceirizam o prazer no parceiro, ou seja, colocam toda a responsabilidade no papel do ativo e ignoram bloqueios emocionais e mentais profundos. No fim, a pessoa até tenta, mas não se sente dona do processo, sem autonomia, sem progressão clara, sem segurança real. O Introdução ao Ponto, pautado no método relaxar, nasce de uma lógica oposta. Aqui o prazer não é terceirizado, não depende do outro, não vem da performance. Ele começa no seu corpo, na sua escuta, no seu ritmo. O método vai onde outros métodos não vão. Bloqueios emocionais, crenças internalizadas, medos, culpa, insegurança, relação com o próprio corpo, relaxamento e treinamento progressivo da musculatura. Deixa eu te perguntar algo com muita honestidade. Quanto vale parar de ficar tenso por dentro? Quanto vale parar de sentir aquele aperto antes do sexo? Não ficar antecipando dor, desconforto ou frustração toda vez que surge o desejo de viver algo que você quer, porém que o corpo trava. Quanto vale finalmente sentir prazer de verdade? Não aquele prazer rápido, meio desconectado, mas sim sensações novas, intensas, daquelas que você sente e nem tem palavras para descrever. Sensações que talvez você nunca tenha sentido antes. E quanto vale a confiança que vem junto com isso? A confiança de estar no teu corpo, de não entrar em relações se defendendo, de não precisar se forçar ou se adaptar para agradar. Para muitos homens gays, isso vai ainda mais profundo, porque quantas relações não se desgastam não por falta de amor, mas por frustração sexual mal resolvida? Quantas vezes o sexo vira lugar de tensão, de silêncio, briga ou até mesmo distanciamento? Quando o prazer começa a fluir, a relação muda junto, às vezes transforma tudo na tua vida. Vamos falar de valores agora, com muita honestidade. Se você fosse fazer esse mesmo processo apenas em acompanhamento presencial, considerando que um terapeuta tântrico especializado cobra entre 500 e R$1.000 por uma sessão de 1 hora e 30 minutos e que seriam necessárias 6 ou mais sessões, o investimento seria facilmente 6 ou 8 vezes maior. E para muita gente, isso simplesmente não é viável. E é exatamente por isso que eu criei o Introdução ao Ponto nesse formato, para que mais homens possam ter acesso a um processo sério, profundo e seguro, sem que o preço se torne mais um bloqueio.
Para ter acesso a toda a jornada do curso Introdução ao Ponto, as aulas, os bônus, o suporte ao vivo e a comunidade, o investimento é simples e transparente. R$ 397 à vista ou até 12 parcelas de R$ 33,09. Pagamento único, sem renovações. Sem cobranças futuras. Tudo aparece de forma clara antes mesmo da confirmação do pagamento. Um único investimento para um processo que pode transformar a forma como você vive o teu corpo, prazer e a intimidade. E eu quero aqui que você se sinta seguro ao tomar essa decisão. E por isso, você tem 30 dias de garantia incondicional. Você entra, assiste às aulas, experimenta as práticas, sente o método no teu corpo. E se por qualquer motivo você sentir que o curso não é para você, é só pedir o reembolso nesse prazo, sem perguntas, sem justificativas, sem nenhum tipo de constrangimento. Agora, deixa eu te lembrar do que realmente importa. Entrar no Introdução ao Ponto é escolher. Escolher parar de viver com ansiedade e tensão. Deixar de antecipar dor quando o desejo aparece. Aprender a relaxar o corpo de forma real. Acessar prazer com segurança. Sentir confiança no próprio corpo. Viver a sexualidade com muito mais presença, liberdade e conexão. É sair do lugar de medo e ir para um lugar de escolha. No seu corpo, no seu tempo, com método. Se isso faz sentido para você, o próximo passo é muito simples. Clique no botão abaixo e entre agora no Introdução ao Ponto. Assim que você entrar, você vai receber um acesso imediato à plataforma e poderá começar a jornada no mesmo dia, sem pressa, sem comparações, sem precisar provar nada para ninguém. Esse caminho é todo teu. E se você chegou até aqui, é porque alguma coisa em você sabe que é hora de parar de adiar. Eu te espero do outro lado.